Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada esta que começou há centenas, milhares de encarnações, nos 5 continentes, em todas as raças e também nos 2 sexos, e hoje estamos aqui juntos e com o apoio da doutrina espírita fica mais fácil de conquistar esta felicidade, porque percebemos que precisamos arrancar do nosso coração vícios e defeitos que, como bons jardineiros, vamos extirpá-los. E a nossa reflexão de hoje baseia-se na epístola de Paulo aos Filipenses, onde ele diz o seguinte: tendo o mesmo combate que já em mim tendes vistos, e agora ouvis estar em mim. Olhem só, que construção interessante. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes vistos, agora ouvis estar em mim. É importante a gente compreender que em plena juventude, Paulo terçou armas contra circunstâncias comuns, de modo a consolidar a posição para impor-se no futuro da raça. Ele pelejou, lutou por sobrepujar a inteligência de muitos jovens que lhe foram contemporâneos. Deixou colegas e companheiros distanciados, discutiu com os doutores da lei e venceu-os. Entregou-se à conquista da situação material invejável e conseguiu. Combateu por evidenciar-se no tribunal mais alto de Jerusalém e sobrepôs-se a velhos orientadores do povo escolhido. Resolveu perseguir aqueles que interpretava por inimigos da ordem estabelecida e multiplicou adversários em toda parte. Feriu, atormentou, complicou situações de amigos respeitáveis, sentenciou pessoas inocentes a inquietações inomináveis, guerreou pecadores e santos justos e injustos. Surgiu, contudo, no momento em que Jesus lhe convoca o espírito a outro gênero de batalha. Em vez de combater o inimigo externo, como ele vinha fazendo até agora, ele entrou em combate contra quem? Consigo mesmo. Chegada a esta hora, Paulo de Tarso cala-se e escuta. Quebra-se-lhe a espada nas mãos para sempre. Não tem braços para hostilizar, e sim para ajudar e servir. Caminha, modificado, no sentido inverso. Ao invés de humilhar os outros, dobra-se a própria serviço. Sofre, aperfeiçoa-se no silêncio, e com a mesma disposição de trabalho que o caracterizava no tempo da cegueira. É importante lembrar que Paulo, depois daquele inesquecível encontro com Jesus às portas de Damasco, fica cego. Ananias restitui-lhe a visão e ali ele começa a mudança. Ele fica 3 anos no deserto, estudando alguns pergaminhos onde havia a mensagem de Jesus e depois, humildemente, vai a Jerusalém e pede aos discípulos permissão para pregar o evangelho. Claro que no primeiro momento ele é hostilizado. Como que um perseguidor tenaz como ele queria agora divulgar Jesus? Mas, com paciência, com fé, com disposição, vence, recebe a autorização de Pedro e dos demais apóstolos. E o que acontece com ele? Ele é apedrejado,
é açoitado, ele é preso, ele é incompreendido muitas vezes, mas prossegue sempre. Ao encontro de quê? Da renovação de si próprio e também da renovação do mundo. E que o exemplo do apóstolo sirva para todos nós. Primeiro, já encontramos com Jesus? Já aconteceu a nossa porta de Damasco? Se não, temos que ter paciência, que um dia vai acontecer. Mas se Jesus já bateu na porta do seu coração, você a abriu para ele? Então está na hora de arregaçar as mangas, como eu digo diariamente, para aumentar as nossas qualidades, as nossas virtudes e diminuir os nossos defeitos. E com o Paulo, claro que conosco não vai ser diferente. Todos nós vamos sofrer perseguição, vamos sofrer apedrejamento espiritual, vamos ser chamados de louco. Quantas vezes mais seremos incompreendidos? Mas, se nós perseguimos o ideal, são as pedras do caminho que nós temos que ultrapassar. Umas nós passamos pela direita, outras pela esquerda, outras nós temos que tirar do caminho para que não atrapalhem outras pessoas, mas enfim. Todos nós temos que seguir em frente, se quisermos chegar à tão sonhada felicidade. Então, pergunta que eu deixo para que seja analisada hoje por cada um que me acompanha na reflexão matinal é: você já começou o combate consigo mesmo? Não? Mas vai chegar um dia em que esse chamado virá até você. Então, comece a se preparar. De que maneira? Procurando cumprir, primeiramente, as leis humanas, depois as leis divinas, para que possamos continuar em frente. E temos mais duas dicas. Oração e vigilância. Porque a oração, ela nos liga às regiões superiores da espiritualidade, quando é feita com o coração, não com os lábios. A respeito da oração, não adianta ficarmos 1 hora, 2 horas orando. Não. 10 segundos de uma oração que saia do coração chega até a espiritualidade maior muito mais rapidamente do que uma prece repetida. E a vigilância é para quê? É para que não venhamos novamente cair, como já caímos inúmeras vezes, na tentação, que vai bater a nossa porta. Sim, mas é importante lembrar de duas qualidades que nós temos que trabalhar, que serão importantes. A humildade. A humildade é compreender o quão pequenino nós somos, o quanto nós precisamos evoluir, e também a paciência, porque não é ainda nesta encarnação que nós vamos chegar a tão sonhada felicidade. Mas se tivermos humildade, tivermos oração, tivermos vigilância, assim como Paulo, com certeza nós vamos chegar no final desta encarnação mais perto de Jesus. Um beijo no coração e até amanhã.